Enquanto você estava dormindo, tem um número que estava sendo construído que irá determinar se você tem um dia de gain ou um dia de loss. Esse número tem até um apelido e o mercado chama ele de índice do medo. Se você opera o mini índice e ignora esse número, você está literalmente operando de olhos vendados, porque ele te avisa antes do mercado abrir se você terá um mercado direcional ou um mercado caótico. Mas esse número não conta toda a história sozinho, ele se conecta com o S&P 500, que é o principal índice de ações dos Estados Unidos, com o EWZ, que é como o Brasil é visto lá fora em dólar, e também com o petróleo Brent e o minério de ferro, dois produtos que sustentam parte da bolsa brasileira. Se você entender essas confluências, você vai começar a prever o humor do mini índice antes da B3 abrir. Senta que hoje o assunto é indispensável e no final desse vídeo você irá entender o comportamento habitual do mercado de ações. Fala traders, Rod na área e bem-vindo ao Day Trade para todos. Se você já viu o gráfico pela manhã e viu o índice derretendo sem motivo aparente e ficou perguntando por que caiu desse jeito hoje, a resposta provavelmente estava no VIX. E hoje eu vou te ensinar o que é o VIX, quais valores você deve considerar como baixo, neutro e alto, e como ele se conecta com o S&P 500, EWZ, petróleo Brent e o minério de ferro, e como aplicar tudo isso no mini índice. Bora que hoje o conteúdo é pesado. VIX, o índice do medo. Primeiro vamos entender que doideira é essa, o que esse número realmente mede, por que a maioria dos traders usa o VIX errado ou às vezes nem usa. O VIX ele é o índice da volatilidade da CBOE, Chicago Board Options Exchange, a maior bolsa de opções e derivativos do mundo. Ela mede a expectativa de oscilação do S&P 500 para os próximos 30 dias, baseado no preço das opções. Traduzindo, é o quanto o mercado está disposto a pagar para se proteger do medo. Quando todo mundo compra proteção, a opção fica cara e o VIX sobe. É literalmente o termômetro do pânico institucional. Pensa assim, o VIX é tipo o preço do seguro do seu carro. Se a cidade está violenta, o seguro sobe. Se ela está tranquila, o seguro cai. O VIX é o preço do seguro do mercado como um todo. As faixas do medo. Agora presta atenção, porque essa informação pode salvar a sua operação. VIX abaixo de 15, o mercado está tranquilo, ninguém está com medo. Parece ótimo, né? Mas guarda essa informação porque daqui a pouco eu vou te mostrar como esse número pode te enganar. VIX entre 15 e 20, essa é a faixa neutra, o mercado está operando dentro do padrão histórico, sem sinal de estresse. VIX entre 20 e 30, a atenção deve estar ligada, o mercado está precificando as incertezas. Podemos observar gaps maiores, movimentos mais oscilatórios. Cuidado. VIX acima de 30, agora o bicho tá pegando, é dia de estresse. Isso acontece em crises, período eleitoral, decisão de taxa de juros. E o VIX pode ficar acima de 40? Sim, mas aí é pânico geral, como ocorreu no episódio da Covid-19 em março de 2020. Lá o VIX chegou a bater quase 80 pontos. E lembra que eu falei para guardar aquela informação do VIX baixo? Então, essa é a parte mais perigosa. O erro fatal, VIX baixo demais, é a armadilha. O erro mais comum é achar que o VIX baixo significa dia tranquilo, pode operar grande, sem medo. Errado. VIX baixo demais, historicamente, é o momento de maior complacência do mercado. E é exatamente quando as reversões violentas pegam todo mundo de surpresa, porque ninguém está protegendo. É a calmaria antes da tempestade. Lembre-se, a volatilidade não fica baixa para sempre, ela reverte sempre a média. Quanto mais tempo o VIX passa numa faixa baixa, maior a chance de ter uma explosão de volatilidade vindo por aí, mesmo sem nenhuma notícia nova no radar. Exemplo prático, imagina o VIX rodando com valor de 13 por 3 semanas seguidas. Todos os players estão relaxados, operando grande, sem stop apertado. Aí sai uma notícia inesperada de juros ou de guerra, tanto faz. E o VIX pula de 13 para 25, num único pregão. Quem estava operando grande, achando que estava tudo tranquilo, toma um susto, justamente porque ignorou que o VIX baixo demais, por tempo demais, já era o próprio sinal de alerta. E se você já presenciou esse cenário ou conhece alguém que já passou por essa situação, comenta aqui embaixo e conte a sua história. VIX na pré-abertura. O que olhar antes de operar? Antes de você quer pensar em operar o mini índice ou o mini dólar, eu já dei uma olhada em 3 coisas no TradingView. O fechamento do mercado americano do dia anterior, os futuros do S&P 500 e também a Nasdaq. E também o próprio VIX. Se o VIX abriu o dia subindo forte, mais de 5 a 8% em relação ao dia anterior, isso é um sinal claro. Hoje vai ser um dia tenso, com gaps maiores, stops sendo caçados e movimentos mais violentos que o normal. Isso não é bola de cristal, é estatística. Exemplo prático, o VIX fechou ontem em 16 e hoje de manhã já está cotado em 19. Isso é uma alta de mais ou menos 15%, um salto e tanto de um dia para o outro. Só esse dado, antes de qualquer outra análise, já me diz, hoje eu entro com uma posição menor, um stop mais largo porque o dia tende a ser mais volátil que o normal.
Quantos de vocês já entraram numa operação, num risco habitual, achando que era um dia normal e era um dia em que o VIX gritou lá no alto? Aí vem um candle de 300 pontos contra você e esquece. Adeus a sua operação. Mas a pré-abertura é só a ponta do iceberg. Espera até você ver o que o VIX faz no meio do pregão, porque é aí que a armadilha de verdade aparece. O efeito dominó, S&P 500, Nasdaq e o mini índice. Antes de mais nada, deixa eu contextualizar rapidinho. O S&P 500 é o índice que reúne as 500 maiores empresas listadas nos Estados Unidos. É o principal termômetro da bolsa americana e é justamente sobre as opções desse índice que o VIX é calculado. Durante o pregão, o VIX não é estático, ele se move o tempo todo e geralmente em direção contrária ao S&P 500. Quando o S&P 500 cai, o VIX sobe. Quando o S&P 500 sobe, o VIX cai. É uma correlação inversa forte, historicamente na casa do menos 0,7 a menos 0,8. Não é perfeita, mas é bem consistente. Um exemplo prático. Se o S&P 500 cai 1% no meio do pregão, não é incomum o VIX subir 5 a 8%, às vezes até mais, porque é uma reação que o VIX costuma ter desproporcional, maior que o próprio movimento do índice. Já a Nasdaq é mais tech, é mais growth, é ainda mais sensível. Quando o medo aumenta, o dinheiro sai das ações de crescimento rápido. Numa disparada do VIX, normalmente a Nasdaq cai proporcionalmente mais que o S&P 500. E o nosso mini índice segue o humor americano com atraso de minutos, às vezes de segundos. O elo brasileiro, VIX e o EWZ. Agora vem a parte que poucos traders levam em consideração, o EWZ. O EWZ é o ETF que replica as maiores empresas brasileiras negociadas em dólar na bolsa americana. Ele é sensível ao mesmo movimento de aversão ao risco que o faz o VIX subir. Quando o medo aumenta lá fora, o capital sai dos mercados emergentes, como no Brasil, por exemplo. E o EWZ sente isso na pele. Mas o pulo do gato é o horário. O EWZ é negociado durante o pregão americano, inclusive quando a B3 já está fechado. Isso significa que, olhando o EWZ à noite ou pela manhã no TradingView, você já tem uma prévia de como o mini índice irá se comportar. Porque o EWZ já reagiu às notícias antes da abertura da nossa bolsa. Ou seja, VIX subindo e EWZ caindo é um combo que já te avisa, antes da abertura do mercado, que o dia tende a ser de aversão ao risco por aqui também. E tem mais, o EWZ é pesado em relação às commodities, porque boa parte do peso do índice brasileiro vem da Vale e da Petrobras, por isso o EWZ tende a andar junto com o petróleo Brent e também com o minério de ferro. Quando o petróleo Brent ou o minério de ferro despencam lá fora, o EWZ sente, o mini índice também sofre com esse impacto junto ao EWZ. Ou seja, VIX sobe, o medo aumenta, as commodities caem, o EWZ também cai, e o mini índice já abre pressionado. O Porto Seguro, VIX e o dólar. E o dólar? Em momentos de pânico, o capital corre para o chamado Porto Seguro, e geralmente é o dólar. Com o VIX subindo forte, costumamos ver o dólar se valorizando frente ao real, ou seja, mini dólar subindo, enquanto o mini índice está caindo. Não é uma regra capital, tem exceções, mas é um padrão estatístico que se repete praticamente em todas as crises. Checklist, aplicando no mini índice. O meu dia começa às 8h30 da manhã e eu sigo alguns passos. O primeiro, olho o valor atual do VIX e comparo com o fechamento do dia anterior. Tá abaixo de 15? Cuidado. Tá entre 15 e 20? Tá tudo normal. Acima de 20 já é atenção redobrada. Segundo, se o VIX subir mais de 5% em relação ao fechamento do dia anterior, eu reduzo o tamanho da minha posição imediatamente. Terceiro, em seguida, confirma a direção olhando os futuros do S&P 500 e da Nasdaq. Dou uma conferida no EWZ para ver se o mercado já está precificando a aversão ao risco no Brasil. Exemplo prático. VIX subiu 10% em relação ao fechamento do dia anterior, o S&P 500 caindo 0,8%, a Nasdaq caindo 1,2% e o EWZ no aftermarket caindo 1,5%. Isso é um combo alinhado de aversão a risco e nesse cenário o viés é vendido no mini índice. Ou seja, se lá fora tá tudo caindo e o medo tá subindo, a chance do mini índice abrir e operar pressionado para baixo é muito maior do que ele subir na contramão. E se um desses sinais estiver divergindo? Por exemplo, o VIX subiu, mas o EWZ está estável. Eu já opero com mais cautela porque o cenário não está 100% confirmado. E nesse caso, eu não forço nem compra nem venda. Eu espero o mercado abrir e mostrar a direção real. Quarto, e se o dólar futuro também estiver subindo junto com o VIX? Isso reforça o cenário de aversão ao risco. Isso tudo não é garantia de lucro, mercado nenhum garante isso, mas é gerenciamento de risco de verdade, baseado em dados e não em achismo.
Encerramento. Beleza, agora você já sabe ler o VIX antes e durante o pregão, sabe quais faixas de valor olhar e como ele se conecta com o S&P 500, Nasdaq e EWZ. Ah, e também o dólar. Mas ler o VIX é só uma parte dessa análise. No próximo vídeo, da nossa playlist de macroeconomia para traders, vamos aprofundar esses conhecimentos com o EWZ. Se você não ver esse próximo vídeo, você vai continuar operando no escuro. Se esse vídeo abriu sua mente sobre o mercado financeiro, deixe aquele like e comente o que você achou desse vídeo. E se tem algum tema que gostaria de ver aqui no canal, já aproveita e comenta aqui embaixo. Já aproveita que você está aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e nos siga nas redes sociais, @daytrade para todos, pois aqui você vai encontrar tudo o que você precisa saber sobre day trade e o mercado financeiro de maneira simples e descomplicada. Valeu galera, bons traders, cuidado com o VIX e fui!